Informação exclusiva: Fabinho Soldado pediu para deixar o Corinthians ao fim da temporada, ao que tudo indica. Sua despedida acontece nesse domingo, depois da final contra o Vasco. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também do Palmeiras, que vendeu o volante titular. Preciso te atualizar também sobre um novo suposto alvo do Flamengo para a camisa 9, número interessante. E o Cruzeiro vai ou não avançar nas tratativas por Gerson? Falo também sobre Nino, que era alvo de Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Zenit tomou uma decisão sobre o atleta. Para completar, Jorge Sampaoli pedindo reforços impossíveis. Fim da fila no Vasco. Será que o Vasco acaba nesse domingo com um longo jejum que envolve vários jogadores importantes? Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e o anúncio inusitado do novo clube de Thiago Silva. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola nesse domingo. Minha sugestão é uma tripla, com a lembrança de que a dica que a gente deu no sábado bateu bonita. Hoje preciso da vitória do Bayern de Munique no campeonato alemão, da vitória do Galatasaray no campeonato turco e na vitória do AEK no campeonato grego. Só fui nos muito favoritos e a gente conseguiu uma odd de 1,57. Clicando no link que está no comentário fixo, fazendo o seu cadastro, você automaticamente já recebe esse bilhete pronto. Importante, não esquece de utilizar o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio daqui. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para falar sobre a Portuguesa, que recebeu a visita de Rildo. O ex-atacante da Lusa, que está de férias do Levski Sofia, decidiu passar no Canindé para rever amigos na Lusa. Passagem super importante, 15 jogos e 5 gols. Já na Bulgária, 24 partidas com 1 gol e 1 assistência. Bora falar também sobre Neymar, que segue curtindo suas férias. Ele participou do show do Thiaguinho, tardezinha, e foi chamado ao palco. No palco disse o seguinte sobre Copa do Mundo: nós vamos fazer o possível e impossível para trazer o título da Copa para o Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós aí, disse o Neymar. Você está confiante no título da seleção brasileira na Copa? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Quero falar também que o Atlético Paranaense comprou Juan Portilha, volante que pertencia ao Tajeres. O jogador terá 100% dos seus direitos comprados, adquiridos pelo Atlético, atleta pretendido também pelo Galo. A saideira do giro de notícias também é sobre o Furacão. O Atlético Paranaense garantiu a continuidade de Odair Hellmann, técnico que chegou a ser pretendido pelo Internacional, novo contrato até dezembro de 2026. Ele se apresenta com o restante do elenco em 2 de janeiro. E Thiago Silva é novo reforço do Porto. O anúncio aconteceu nas últimas horas, surpreendendo bastante gente, até porque o capitão do Fluminense, que havia anunciado a rescisão do seu contrato com o Tricolor na semana passada, era especulado como possível reforço do Milan. Foi o Porto quem o anunciou. Eu nem lembrava, mas o Thiago Silva passou no início da carreira pelo Porto, assim que deixou o Juventude, e antes de jogar na Rússia, ele atuou por 14 partidas no Porto B. Acabou fazendo um enorme sucesso em outros clubes bem maiores no futebol europeu, voltou ao Brasil. A gente imaginava que poderia se aposentar no Fluminense, mas ele optou por rescindir o contrato com o Flu 6 meses antes do vínculo para estar um pouco mais perto da família. Distância entre a cidade do Porto e Londres, onde moram a esposa e os filhos, é muito menor do que a distância entre o Rio de Janeiro e a cidade inglesa. Só para completar, registrar que o Fluminense agora, em caráter de urgência, busca zagueiros. Até porque além do Thiago Silva, também o Thiago Santos já saiu e existe uma possibilidade real de o Igor Rabelo não ficar para a próxima temporada. Quero te atualizar sobre o Grêmio, que quer trocar uma dívida que o Botafogo tem para com o tricolor gaúcho pelo meio atacante Savarino. A proposta do Grêmio é interessante, só para você entender. O Botafogo não conseguiu pagar 2 das negociações que foram feitas nos últimos anos com o Grêmio, por Cuiabano e Nathan Fernandes. Pois bem, o saldo dessas negociações em que o Grêmio não recebeu, esse saldo é de 5 milhões de euros, ou 32 milhões de reais. O que o Grêmio fez? Procurou o Botafogo, bateu na porta do Botafogo e falou: pessoal, o que vocês acham?
de a gente perdoar essa dívida e em troca vocês mandam o Savarino para cá. Savarino que quase foi parar no São Paulo, ele estava envolvido naquela troca tripla, que poderia acontecer, mas que até agora não avançou, entre outros motivos, porque o Savarino não quis se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo. Há dois problemas grandes para que esse negócio com o Grêmio avance. O primeiro deles, o Botafogo aceitar um perdão de uma dívida em troca de um jogador que é importante. Não tem sido comum que clubes aceitem pagar suas dívidas em troca de jogadores. O segundo ponto, o Savarino aceitar se mudar para o Grêmio. Se ele não topou mudar para o São Paulo, será que ele aceitaria essa transferência para o tricolor gaúcho? Resta que a gente aguarde cenas dos próximos capítulos para entender o futuro desse negócio. Hora de falar sobre o Vasco, domingo pra lá de especial. Cruz Maltino vai ter a chance de acabar com uma série de tabus se vencer o Corinthians a partir das 18 horas no Maracanã, na final da Copa do Brasil. Jogo de volta na ida, você sabe, 0-0 na Neoquímica Arena. Primeiro, o Vasco não é campeão desde 2016, o último título carioca. A última taça nacional levantada pelo Vasco foi em 2011, também na Copa do Brasil. E aqui vem um detalhe mais impressionante. 13 dos jogadores do elenco do Vasco, entre aqueles que são utilizados pelo Fernando Diniz, nunca conseguiram uma taça relevante e podem acabar com esse jejum ao longo do domingo. São eles: Paulo Henrique, titular absoluto e jogador da seleção; Piton, com passagens por Corinthians e Vasco; Cauã Barros, recentemente reintegrado depois de passagem pelo América; Thiago Mendes, que já rodou por vários clubes do Brasil e do exterior; Nuno Moreira, atacante contratado nessa temporada; Verrete, centroavante veterano, com passagem por vários clubes; o Ryan, que começou a carreira no Vasco; o Lucas Oliveira, o Paulinho, o Matheus Carvalho, o Watson, o GB e o Pablo. Entre aqueles que mais conquistaram está o Tietê. O Tietê é o maior campeão entre os atletas do elenco do Vasco no futebol nacional. Entre atletas que mais ganharam no exterior, Felipe Coutinho lidera essa lista. A pergunta que eu deixo para você: o Vasco vai ou não se sagrar campeão da Copa do Brasil nesse domingo? Já usa o espaço para comentário e registra o seu palpite, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. E Jorge Sampaoli segue trabalhando com sugestões para lá de impossíveis. Você quer uma delas? Roger Guedes. O atacante que foi alvo do Grêmio, o tricolor, chegou a oferecer 20 milhões de euros, permaneceu no Catar. E se ainda existia alguma dúvida de que o Roger Guedes poderia voltar ao Brasil, vale a lembrança de que nos últimos dias ele renovou seu contrato. O vínculo se encerrava em junho de 26 e foi estendido até junho de 2027 com um belo reajuste salarial. Roger Guedes ganhava 5 milhões de reais por mês. Dizem as más línguas que hoje seu salário ultrapassa os 7 milhões de reais mensais. Sampaoli: não há a menor chance de Roger Guedes ser contratado. Outro nome indicado pelo técnico argentino do Galo, Maravilha Martínez, centroavante de 33 anos do Racing. O Atlético até entrou em contato com o Racing para saber das condições do negócio e a resposta: 10 milhões de dólares ou 54 milhões de reais. É óbvio que o Galo não vai pagar tudo isso por um centroavante de 33 anos de idade. O Galo tem tido muitas dificuldades para cumprir os pedidos de Jorge Sampaoli, até por isso nenhum reforço foi anunciado, ainda de olho em 2026. Para completar, registrar que João Marcelo, centroavante que havia sido adquirido do Guarani depois do Campeonato Paulista, acaba de se mudar para a Arábia Saudita. Últimos detalhes estão sendo fechados. Jogador que também era pretendido pelo Santos, mas jogou muito pouco com a camisa atleticana. Hora de te atualizar sobre Nino. Deu ruim para os clubes brasileiros. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras demonstraram a intenção em repatriar o zagueiro que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. Mas o Zenit, que havia acenado com a possibilidade de negociá-lo entre 8 e 10 milhões de euros, desistiu dessa situação. A justificativa é de que o Zenit briga pelo título nacional e o Nino vai ser peça super importante. Pode ser apenas uma estratégia do Zenit, até porque o clube russo negocia a contratação de Jonathan Jesus com o Cruzeiro. Então você anuncia para o mercado que não vai vender o Nino para mostrar ao Cruzeiro que se o Jonathan Jesus não for vendido, não há problema. O reforço já está lá, no caso o Nino. Diante desse cenário,
Se o Zenit sustentar essa ideia de não vender o Nino, dá para dizer que o zagueiro brasileiro continuará por lá, mas bastante frustrado. Ele havia pedido nas últimas semanas para o pessoal do Zenit que fosse negociado, até porque seu filho, que é autista, tem tido muita dificuldade na adaptação às escolas em São Petersburgo. A família do Nino bateu na tecla de que não há uma assistência, uma integração, enfim, o menino não tem conseguido se desenvolver como, por exemplo, nos tempos do Rio de Janeiro, quando ele jogava no Fluminense. O contrato do Nino termina em junho de 2028 e nem a possibilidade de dobrar aquilo que havia sido investido fez com que o Zenit fosse demovido da ideia. Quando o comprou do Fluminense, o Zenit pagou apenas 5 milhões de euros e já existiram clubes interessados em pagar 10 milhões de euros à equipe russa. Preciso falar agora sobre Gerson. E a novidade das últimas horas dá conta de que o Cruzeiro entrou na briga pelo meio atacante que fez sucesso com a camisa do Flamengo. O Gerson é um pedido expresso de Tite, com quem o jogador fez sucesso no Flamengo e na seleção brasileira. Mas as primeiras rodadas de conversa entre Cruzeiro e Zenit não foram animadoras. O time russo decidiu jogar lá em cima. Chegou a pedir 40 milhões de euros ou 258 milhões de reais para se desfazer do atleta. Com detalhe, o Gerson foi comprado do Flamengo por 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais. Nicola, o Gerson está voando para que ele possa ter se valorizado 15 milhões de euros? Não, pelo contrário. Os 6 primeiros meses do Gerson por lá foram bem ruins, com 12 jogos, um único gol na última partida antes do recesso por conta do inverno e nenhuma assistência. Tem sido muito mais reserva do que titular, bastante criticado pela imprensa russa. Confesso que não entendi essa pedida exagerada. Talvez o Zenit tenha pedido lá em cima para mostrar ao Cruzeiro que se não liberar o Jonathan Jesus, as conversas vão ser bem complicadas. Já havia contado para vocês que o Zenit tem interesse no zagueiro do Cruzeiro. Primeira proposta de 8 milhões de euros fixos mais um de bônus foi recusada. O Zenit aumentou essa oferta para 9 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. O Cruzeiro também recusou. Há quem garanta que Cruzeiro e Zenit podem acertar uma troca, com o Jonathan Jesus indo, o Gerson vindo e o Cruzeiro ainda colocando cerca de 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, registrar que o Cruzeiro também está de olho em Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional, mas o negócio é dado como muito complicado, até por conta da pedida do Inter de 10 milhões de euros. Hora de falar sobre o Flamengo e a busca por um centroavante. Surgiu mais um nome. O site Transferfeed afirma que o Flamengo tem interesse em Cauã Elias. Jogador de 19 anos de idade, formado no Fluminense e vendido na temporada passada para o Shakhtar Donetsk por 17 milhões de euros. Já dá para dizer logo de cara, ainda antes mesmo de uma resposta do Flamengo sobre esse eventual interesse, que o negócio é dos mais complicados. Primeiro porque o Shakhtar costuma complicar muito a saída de qualquer atleta, especialmente no caso do Cauã Elias, que é artilheiro do Shakhtar na atual temporada. São 11 gols em 25 jogos. Só a título de comparação, o segundo maior goleador do Shakhtar é outro brasileiro, Luca, ex-Santos, com 7 gols marcados. O Pedrinho aparece em terceiro com 6 gols. Se soma os gols do Luca e do Pedrinho, e eles equivalem a quase a mesma quantidade de gols do Cauã Elias. Jogador cujo contrato só se encerra em dezembro de 2029, nenhuma pressa para o Shakhtar negociá-lo. Costuma ser hábito do time ucraniano contratar jogadores muito jovens no Brasil e revendê-los a preço de ouro para times do futebol inglês ou das principais ligas. Não acho que essa negociação aconteça, embora o histórico seja muito favorável ao Flamengo. Foram vários jogadores revelados no Flu, vendidos ao futebol europeu, que prosperaram com a camisa do Flamengo. Vou citar 2 casos, do Gerson e do Pedro. O problema é que no caso do Cauã Elias, a temporada é bastante boa, de 25 jogos e 11 gols, como eu contei, e mais 3 assistências. É o principal jogador do time. Só para completar sobre o Fla, registrar que De La Cruz vai passar por uma pequena cirurgia no joelho esquerdo. Ele tem reclamado de uma série de inflamações. Com um detalhe importante: o problema crônico no joelho do De La Cruz nem é no esquerdo, é no direito. Ou seja, o meio atacante uruguaio que fez bom jogo contra o PSG na final do Mundial de Clubes tem hoje problema nos seus 2 joelhos. Quero contar que o Palmeiras vendeu um dos seus volantes titulares.
Nas últimas horas, Palmeiras e River Plate se acertaram para a transferência de Aníbal Moreno, operação de 7 milhões de dólares ou 39 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do volante argentino. Palmeiras está vendendo o Aníbal pelo mesmo valor que o comprou do Racing, 7 milhões de dólares. River Plate e Palmeiras trocam os últimos documentos e esperam pela realização de exames médicos do Aníbal, que passa férias na Argentina. A tendência é que nas próximas horas esse negócio esteja sacramentado. Aníbal fez ótima primeira temporada com a camisa do Palmeiras. Na oportunidade, 62 jogos, 4 gols e 2 assistências, mas em 2025 seu futebol caiu demais. 55 jogos, nenhum gol marcado e 2 assistências. Ele foi titular em 33 jogos, reserva em 22. Alheio a essa queda de produção, River Plate entende que contratar o Aníbal é um baita reforço, especialmente porque o Aníbal chegou a ser convocado para a seleção argentina. Aníbal Moreno e Fausto Vera, jogadores argentinos que atuavam no Brasil, de mudança para o River Plate. Só para completar, torcedor do Palmeiras, acho que não tem motivos para lamentar, até porque em 2025 o Aníbal foi expulso contra o Corinthians em jogo decisivo, falhou contra Flamengo e Grêmio, entre outras coisas. Mas a saída do Aníbal Moreno só reforça a necessidade da chegada urgente de um primeiro volante. Nesse momento, o Palmeiras conta apenas com Emi Martínez, que está longe de ser um cara confiável, até por isso o Verdão já foi atrás do Marcel Ruiz e mais uma vez o volante mexicano disse não. O Fabinho do Al Ittihad deve ser possibilidade apenas para metade do ano. Informação exclusiva no Corinthians: Fabinho Soldado pediu para deixar o clube. Essa conversa aconteceu um mês atrás com o presidente Osmar Stabile e com o técnico Dorival Júnior. Fabinho disse que ainda que o Corinthians fosse campeão da Copa do Brasil, não permaneceria para 2026 apesar de ter contrato. Ele está muito incomodado com toda a repercussão ruim da renovação do seu contrato na era Augusto Melo, além da desconfiança que existe de torcedores e também de dirigentes em relação ao seu acordo. Vale a lembrança de que o Fabinho, enquanto gerente do Flamengo, ganhava 35 mil reais por mês. Ele se muda para o Corinthians para ser executivo de futebol com um salário de 250 mil. Antes de cair como presidente, o Augusto Melo promove o Fabinho Soldado e passa a fazer dele dono de um salário de 370 mil reais, com um detalhe: se ele permanecer para 2026, já há um reajuste previsto e programado que faria com que o Fabinho Soldado chegasse a 430 mil mensais. Foi por conta de todos esses aumentos que várias das pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile entenderam que o Fabinho precisava ser demitido. Isso só não aconteceu ao longo do ano porque os jogadores, em especial o Memphis, pediram que o presidente Osmar Stabile mantivesse o Fabinho Soldado. O mais natural é que, independentemente do resultado na Copa do Brasil, o Fabinho deixasse o Corinthians ao fim do torneio. Mas, com essa comunicação feita pelo Fabinho coisa de um mês atrás, a tendência é que ele mesmo opte pela saída ou exista um acordo de cavalheiros. Quero contar também que o Internacional é o maior interessado na contratação do executivo de futebol do Corinthians. Vale a lembrança de que o Inter já havia feito proposta na metade do ano e ainda não contratou um novo executivo para o lugar do André Mazzucco. Só para completar em relação ao Timão: enorme expectativa para a decisão contra o Vasco. O título vale 77 milhões de reais e é a última chance de o Corinthians disputar a Libertadores da América de 2026. Até por isso, o Timão decidiu levar todo o seu elenco. Ainda aqueles atletas que não estão à disposição também fizeram parte da delegação. Familiares dos jogadores viajaram num avião fretado pelo clube e conselheiros também tiveram esse privilégio, a oportunidade de estarem no Maracanã na partida decisiva, a última da temporada, fechando o calendário do futebol brasileiro. Para completar, só para fechar de vez, o título da Copa do Brasil vai ajudar o Corinthians no pagamento do Transferban e também no nível de reforços para o próximo ano. Se o Corinthians for vice-campeão, além de não embolsar 77 milhões, fica com 33 milhões de prêmio da CBF, não vai para a Libertadores e sim para a Sul-Americana, e aí o torcedor pode esperar por reforços bem mais baratos para 2026. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!